O episódio começa na casa de Hakan. Ele está furioso ao se lembrar da ofensa que Arsuman dirigiu à sua esposa e a ele. Irado, promete mostrar o que realmente significa ser um homem de verdade. Em seguida, ele se volta para Bulut e pergunta se ele está pronto. O menino aparece com sua mochila de brinquedos na mão e responde, sorridente, que já está preparado. Demet percebe que ele levou todos os brinquedos e pergunta o motivo. Bulut explica que vai morar com o tio a partir de agora. Demet tenta tranquilizá-lo, dizendo que ainda não sabem quem vencerá o processo. Ela insiste que todos o amam e não querem perdê-lo. Mas Bulut responde simplesmente que se sente melhor naquela casa. Hakan, tentando acalmar o clima, pede a Demet que não pressione o pequeno chefe, como ele costuma chamar Bulut. Ele então diz que havia preparado uma grande surpresa para o garoto. Vendo que Bulut não vai ficar, suspira e comenta que é uma pena ele não poder recebê-la. Curioso, Bulut pergunta o que era. Hakan o pega nos braços e diz que era um carro enorme, ainda maior que o do tio, e que um dia ele poderia dirigi-lo. Enquanto isso, Denise vai encontrar Nasli no restaurante. Ele a questiona sobre a duração desse casamento de fachada. Quer saber se, depois que conseguirem a guarda de Bulut, ela e Ferit irão se separar. Nasli responde que sim, acrescentado que Bulut é uma criança inteligente e entenderá. Denise, porém, não se convence. Pergunta como ela acha que um menino tão pequeno pode compreender algo assim. Ele diz que entende suas intenções, mas acredita que ela não sabe o que é realmente melhor para a criança. Depois dessas palavras, ele sai do restaurante, deixando Nasli perturbada. Logo depois, todos se reúnem no tribunal. Nasli tenta cruzar o olhar com Bulut, mas o menino desvia os olhos, visivelmente magoado. Por sua vez, Denise está sentado sozinho, olhando para o relógio, nervoso, antes de correr para o carro e seguir rapidamente para a audiência. No julgamento, o advogado de Hakan toma a palavra para defender seus clientes. Ele destaca que o casamento de Ferit foi apressado, levantando dúvidas sobre a sinceridade da união. Nesse momento, Denise dirige em alta velocidade para chegar ao tribunal. Bulut é chamado para depor. Ele diz que gosta muito do tio Ferit e de Nasli. Reconhece que Demet tem muitos brinquedos em casa, mas que ela vive nervosa por causa do marido. Acrescenta que, com Ferit e Nasli, nunca há brigas e que adora a comida de Nasli. Quando o juiz pergunta por que ele não se sente bem na casa da tia, Bulut responde que lá é entediante e ele se sente sozinho. Conta também que o tio Hakan prometeu dar um carro de verdade se ele aceitasse morar com eles. Demet, visivelmente tensa, não para de mexer no cabelo. Nesse momento, Denise entra na sala de audiência. O juiz o chama para perguntar sua identidade. Denise se apresenta como o tio de Bulut e diz que tem algo importante a declarar. Nasli e Ferit ficam apavorados. Já Demet se mostra aliviada,
acreditando que o irmão vai testemunhar a seu favor. O juiz sugere continuar com o veredito, mas o advogado de Demet pede que Denise seja ouvido como testemunha, já que é membro da família. O juiz concede uma pausa de 10 minutos antes de ouvir o depoimento. Durante o intervalo, Demet agradece ao irmão por ter vindo. Hakan, confiante, afirma que tudo mudará agora que ele está ali. Ferit sai com Nazli, e Denise vai até eles. Ele diz que é a favor da decisão correta. Ferit o implora para não arruinar tudo, afirmando que o lugar de Bulut é com eles. Nazli pede que ele pense apenas na criança, não em seus sentimentos pessoais. Denise pergunta se ela aceitou esse casamento falso apenas por causa de Bulut. Hakan, curioso, questiona Demet sobre o que ele quis dizer, mas ela também não entende. Denise olha silenciosamente para Bulut e não responde. No restaurante, Fatos não para de olhar o celular, ansiosa pelo resultado. Quando a pausa termina, Denise é chamado para depor. Ele explica que conhece muito bem os dois casais. Reconhece que Demet e Hakan tiveram altos e baixos, mas que se esforçam para criar Bulut. O juiz então pergunta se ele acredita que Ferit e Nazli seriam bons pais. Denise os observa por um momento, depois olha para Bulut. O menino corre e se posiciona entre Ferit e Nazli. Denise volta para o juiz e afirma que Ferit e Nazli seriam excelentes pais para Bulut. Ele diz que está convencido de que essa é a melhor escolha, pois a criança é muito apegada a eles. Nazli, Ferit e Bulut ficam emocionados e aliviados, enquanto Demet e Hakan ficam profundamente decepcionados. Denise sai imediatamente da sala sem dizer uma palavra. O juiz então anuncia sua decisão. Ferit Aslan e Nazli Pinar tornam-se oficialmente os tutores legais de Bulut Kaya. Após o julgamento, Hakan se despede do menino com muita emoção. Ele pede que Bulut cuide bem de si mesmo, dizendo que vai sentir muita falta dele. Bulut acena e parte com seus novos pais, Ferit e Nazli. No restaurante, Fatos e Manami explodem de alegria ao saber que Ferit e Nazli conseguiram oficialmente a guarda de Bulut. Elas ficam orgulhosas e aliviadas. Enquanto isso, Bulut chega em casa com seus pais adotivos. Animado, ele agradece a Nazli e diz que foi uma ótima ideia ela ter se casado com seu tio. Logo depois, corre para o quarto para brincar com seus brinquedos. Na sala, Ferit comenta com Nazli que eles deveriam continuar fingindo ser um casal de verdade para proteger Bulut. Segundo ele, seria muito duro para a criança descobrir a verdade agora. Nazli concorda e acha melhor manter a comédia por mais algum tempo. Mais tarde, ela tenta ligar várias vezes para Azuman, mas a irmã recusa atender. Enquanto isso, Demet e Hakan vão até a empresa, esperando recuperar seus cargos. Porém, Engin anuncia friamente que eles não têm mais nenhuma ligação com a firma desde que perderam a guarda de Bulut. Iqbal entrega a Demet um documento oficial proibindo-a de retornar às instalações.
Enjin os convida educadamente a se retirarem. Furiosa, Demet amassa o papel e o joga no chão. Hakan, frustrado, diz a Enjin que aquilo não acabará ali e que ainda vão se ver novamente. Demet o puxa pelo braço e o leva embora. Ao sair, Hakan murmura para si mesmo, jurando que nunca deixará Ferit vencer. Nesse momento, Deniz chega em casa exausto e confuso. Ele se joga no sofá. Azuman tenta animá-lo, sugerindo que saiam para se divertir, mas ele responde que não está com cabeça para isso. Ela insiste, dizendo que não quer passar a noite sozinha, e acaba puxando-o para que se levante. Na casa de Ferit e Nazli, o clima é mais leve. Bulut brinca alegremente na sala. Nazli tenta dar comida ao menino, mas Ferit intervém, pegando a colher de sua mão e dizendo que, a partir de agora, as refeições de Bulut serão mais controladas. O menino olha para Nazli, esperando apoio, mas ela sorri e responde que não adianta olhá-la, pois Ferit é agora o chefe da casa. Bulut ri e cruza os braços, obedecendo. Enquanto isso, Denise e Azuman estão em um estacionamento. Um carro passa muito perto da mão de Denise, e Azuman exige que o motorista peça desculpas. Rapidamente surge uma tensão entre os dois grupos. Denise aponta que eles estacionaram em uma vaga para deficientes, e um dos homens responde com ironia, dizendo que ele é deficiente mental, empurrando-o em seguida. A briga começa, mas Azuman intervém para acalmar Denise. Assim que os homens se afastam, ela mostra uma chave que escondia e diz que a vingança é um prato que se come frio, começando a arranhar o carro com prazer. Ela convida Denise a participar, mas ele diz que não gosta desse tipo de coisa. Mesmo assim, ele abre o porta-malas do carro, tira 2 tacos e, juntos, começam a quebrar os vidros do veículo enquanto riem. Quando os rapazes voltam, Denise e Azuman se escondem entre os carros. Denise assegura para protegê-la e sussurra que eles acabarão juntos, pois começaram juntos. Logo depois, entram discretamente em seu carro. Antes de sair, Azuman retira as placas de identificação para evitar serem rastreados. Enquanto isso, Ferit conversa com ternura sobre sua irmã Zeynep, mãe de Bulut. Ele segura a mão de Nazli e a leva até o quarto do menino, que dorme tranquilamente. Em outro lugar, Fatou se sente sozinha em seu apartamento. Ela conversa com um manequim que trata como amiga imaginária, já que não tem ninguém com quem falar. De repente, batem à porta. É uma vizinha que avisa que um ladrão invadiu o apartamento de outra moradora enquanto ela dormia. A mulher aconselha Fatos a trancar bem a porta e fechar as cortinas antes de dormir. Assim que a vizinha vai embora, Fatos tranca tudo e volta a conversar com o manequim, completamente assustada. A noite cai. Nazli não consegue dormir e pergunta a Ferit se eles realmente precisam dividir o mesmo quarto. Ele lembra que sim, pois Bulut está em casa e não pode desconfiar de nada. Nazli lhe deseja boa noite e se vira para o outro lado.
Ferit então diz que eles deveriam estabelecer algumas regras de convivência, já que agora compartilham o mesmo espaço. Ele pede que ela não deixe suas coisas espalhadas. Nasli responde que não consegue dormir com a luz acesa e, mais uma vez, lhe deseja boa noite. Ferit apaga a luz e se deita também. No silêncio do quarto, Nasli e ele se observam discretamente.